Bom, beleza, pessoal. Partimos então aqui para a nossa aula de subredes. Então vamos entender um pouco melhor. E eu diria que essa aula ela é uma das mais importantes aí no sentido da gente tentar entender se essa simulação que a gente vai estar fazendo, né, o cálculo que a gente vai estar fazendo, ele vai representar bem a realidade do nosso sistema ou não, né? Porque o cálculo sempre vai dar resultado. Agora, se esse resultado é bom ou não, isso aí cabe a gente a julgar. Na aula passada a gente já viu uma ferramenta importante para a gente determinar aí se essa análise é boa ou não. Então vamos relembrar isso aqui e depois construir na ideia de subrede, que também vai exatamente nessa direção. Vamos entender se essa descrição é boa ou não, né? Então a gente viu lá que, por exemplo, eu consigo ter, né, a hora que eu for descrever uma fase mesmo, ela vai ser algo extremamente complexo aí no sentido de que eu vou ter muitos termos, né? Cada um desses azinhos que estão presentes aqui, eles são um termo de interação diferente, né? Então a minha base de dados vai ter várias equações aí, então se eu tiver 4 elementos é termo pra caramba, né? Mas a gente viu que os mais importantes são os termos binários, né? Opa! Meu mouse está meio torto aqui, né? Mas então esses termos vão ser os mais importantes, seguidos aí, né, em ordem de importância pelos ternários e basicamente encerramos por aí, né? E então esse tipo de tabela, né, para eu entender quais interações estão presentes ou não, é uma análise que, assim, idealmente a gente sempre tem que fazer para ter certeza que o nosso sistema está sendo bem representado por essa base de dados ou não, né? Uma coisa que eu não comentei no último vídeo seria assim, por exemplo, vamos supor que eu estou trabalhando aí com um sistema de 10 elementos e quase todas as interações entre esses 10 elementos estão bem descritas, mas, por exemplo, o meu sistema aí, ele tem nitrogênio e carbono, né? Então, por exemplo, você vê aqui que ele não tem, né, os parâmetros de interação entre nitrogênio e carbono, ou talvez aí posso dar um outro exemplo, né? Escolher aqui, por exemplo, ele tem nitrogênio e estânio, por exemplo, ou ele tem nitrogênio e zinco, por exemplo. E eu começo a observar, né, a formação aí de uma fase que simultaneamente tem, por exemplo, nitrogênio estânio, nitrogênio rênio, nitrogênio ródio, né? Então, por mais que o meu sistema ele tenha praticamente todas as interações binárias bem definidas, se eu começo a ver alguma coisa no meu material que a descrição não está boa nessa base de dados, eu posso esperar desvios significativos do que eu estou vendo com o que eu estou calculando. Tá? Então esse é um cuidado assim que talvez um grau à frente, né, que a gente pode ter de cuidado ao olhar a base de dados. Então quando eu olho a base de dados, eu sei que se a relação entre o elemento D e o elemento F não estão bem descritas, coisas que envolvam D e F provavelmente vão dar erro, tá? Pode ter erros associados, né? Então vimos aí como as fases estão descritas, né? Entendemos aí a escrita das fases na base de dados e a gente viu aí a equação das fases. Agora a gente vai começar a falar, né, de fase simples, né? Então a gente falou aí, por exemplo, da fase FCC, que ela só ia aí alumínio, né? Então isso aqui seria um composto, né, o alumínio puro, né? Então aqui seria a descrição dele puro. Só que eu posso agora partir para fases que elas não necessariamente são terminais, né? Então, por exemplo, eu tenho só o alumínio, CFC, essa aqui é a energia livre do alumínio só CFC. Eu tenho, vamos supor, que uma curva para energia livre do alumínio HCP, por mais que o alumínio nunca seja HCP puro, ele vai ter definido lá uma equação para energia livre do alumínio ou HCP, né? Lógico que isso aqui sempre vai dar instável, né? Mas ele vai ter uma energia livre na estrutura HCP. E aí vai ser o termo de referência mais, né, termos aqui que seria o ΔG de transformação de um para o outro. E aí eu posso fazer essa conta aqui, eu vou ver que esse termo aqui ele sempre vai dar positivo, né,
para qualquer temperatura aí que o alumínio é, pelo menos em temperaturas que o alumínio é sólido. Ou seja, o que isso me diz, né? Que olha, em qualquer temperatura aí, quando eu vou para a fase HCP, eu vou somar o termo de referência, um termo aqui, né? Que ele é positivo, ou seja, o meu alumínio sempre vai preferir estar na estrutura CFC, porque se ele for para essa outra estrutura aqui, eu vou ter um ΔG positivo, então não vai ser uma condição de equilíbrio, né? Mas percebe que tanto nesse caso aqui quanto nesse caso aqui, eu estou tratando aqui de fases puras, né, do alumínio puro. Então eu tenho até aqui um caso que eu fujo da fase de equilíbrio, né, no HCP aqui, mas ainda é a fase com o alumínio puro. Agora, a hora que eu olho meu diagrama de fases, existem algumas fases, né, que eu peguei o alumínio vanádio, que é bem cheio de fases, né, eu vou ter aqui diversas fases, né, por exemplo, essa fase aqui, alumínio 10 vanádio, que ela não é uma fase que existe no alumínio puro e nem no vanádio puro, né? Então são compostos aí que eu posso chamar de intermetálicos, que eles só existem na região central dos diagramas de fase, né? E aí como que essa fase então vai ser descrita? Porque da forma que a gente estava vendo até agora, eu falava que, olha, o alumínio e o vanádio estão em solução sólida. Não é o caso aqui. O alumínio e o vanádio, eles têm uma estrutura cristalina, que o alumínio está em posições bem definidas e o vanádio está em posições bem definidas. Eu posso pensar que um caso extremo disso aqui seria uma cerâmica. Vamos imaginar que isso aqui seria o cátion, isso aqui seria o ânion, né? Eu nunca vou ter, por exemplo, um óxido, eu nunca vou ter um cátion, né, na posição de um ânion e um ânion na posição de um cátion, né? Ou pelo menos se eu tiver, vai ser algo extremamente improvável em concentrações baixíssimas que a gente pode, para vasta maioria dos casos, desconsiderar, né? Então, onde eu tenho ânion, eu tenho ânion, onde eu tenho cátion, eu tenho cátion. Aqui é a mesma coisa, onde eu tenho alumínio, eu só tenho alumínio, onde eu tenho vanádio, eu só tenho vanádio. Então, percebe que eu não posso mais descrever essa fase aqui como uma solução sólida de alumínio e vanádio e vice-versa, né? Eu tenho, na verdade, duas redes, uma rede de alumínio de tamanho 10 e uma rede de vanádio de tamanho 1. Então, a fase alumínio 10 vanádio, se eu abrir a descrição como ela está na base de dados, ela é uma fase que contém duas sub-redes, né? Então essa é a novidade aqui, até agora a gente estava falando de fases com uma sub-rede. Essa fase tem duas. Só que qual que é a característica? Uma tem tamanho 10, a outra tem tamanho 1, porque é estequiometria, né? E essa fase, como que ela está estruturada? Percebe? Na primeira sub-rede eu só tenho alumínio, na segunda sub-rede eu só tenho vanádio. Ou seja, essa fase ela é um composto estequiométrico, ela só pode formar um 10 de alumínio para 1 de vanádio. Eu não consigo pôr nada de vanádio na rede do alumínio, eu não consigo pôr nada de alumínio na rede do vanádio. Então eu vou ter um termo aí, né, para a formação dessa fase. Então ele percebe que agora esses dois pontos eles indicam que eu estou separando, né? A vírgula seria alumínio junto do vanádio, os dois pontos alumínio para cá, vanádio para lá. Então o alumínio e o vanádio não se misturam aqui nessa fase. Então eu tenho uma rede só de alumínio, uma rede só de vanádio, e ela tem um ΔG de formação, que é basicamente a energia livre de formação dessa fase a partir dos elementos puros, né? E aí percebe então que isso aqui seria o que eu chamo de um composto estequiométrico. Eu não posso ter essa fase com nem um pouquinho, 10,1 de alumínio, nem com 9,9. Ela só vai existir nessa composição exata. Então, no meu diagrama de fase, ela vai ser uma linha. Eu posso dar zoom aqui o quanto for, que não vai ter absolutamente nada de solução sólida. Ela é uma fase que só existe nessa composição estequiométrica. Ela é um composto estequiométrico, um intermetálico estequiométrico. Tá? Então, eu posso até, na prática, né, é difícil imaginar que eu não vou ter absolutamente nada de solubilidade. Ela só vai existir exatamente... Vamos supor que eu ponho um átomo a mais de vanádio do que essa razão aí, 10 para 1. Pô, esse átomo provavelmente vai entrar um pouquinho em solução sólida. Só que
para qualquer fim prático, essa solubilidade é praticamente zero, né? Então, na base de dados, ela é descrita como um composto estequiométrico. Um jeito de eu pensar nisso aqui seria, a gente fez já exercício, vocês já trabalharam com isso, pensar que as fases são aí soluções sólidas, né, no sentido de que a minha curva g de x ela vai ser sempre aquela parábola lá, né? Nesse caso não, eu não tenho uma curva de energia livre, eu tenho um ponto de energia livre, essa fase só existe num ponto. Então ela seria um único ponto ali na curva g de x, né? Essa fase existe só nessa composição específica.